Gostaria de te dizer algo nessa noite, que a minha alma está necessitada do Espírito Santo. A minha oração ali era: Deus, me dá graça. 2 gigantes já passaram aqui, ainda daqui a pouco tem um outro. Meu Deus do céu. Mas Deus é fiel. Amados, a Bíblia diz, o que já foi lido pelo pastor André, gostaria de ressaltar só mais uma vez: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, aqui nesse evangelho, as pontuações de João em sua narrativa é evidenciar que Jesus é o Filho de Deus. João traz em um material diferenciado dos outros evangelhos, no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Por exemplo, em Mateus apresenta para os judeus Jesus como o prometido, relatando a genealogia de Jesus, extraído da raiz de Davi e da promessa de Abraão. Marcos apresenta o Cristo, o Filho enviado. Lucas 1, 32, 33, apresenta Jesus como Filho do Altíssimo e portador do trono eterno. Eu já gostaria de pedir para você mencionar algo para esse irmão que está do seu lado. Diga: o trono dele é eterno. João apresenta Jesus a partir de um prisma diferenciado de todos os outros. Mateus apresenta através do prisma profético, Marcos através do prisma missiológico, pedagógico e serviço. Lucas é um relatório do salvífico homem salvador e perfeito. E o prisma de João é a eternidade e o amor. Diga para alguém: o eterno criando, e o eterno amando. O bom disso é saber que Ele é eterno e a sua criação é criada para viver também eternamente. E também este amor eterno é eterno para não ter fim o seu amor por mim. Diga para alguém nessa noite, em nome de Jesus: o amor dele por você não tem fim. Os rabinos interpretam o prólogo de João como o rompimento do silêncio eterno. Então, a única coisa que existia diante de Deus, o eterno, era o silêncio. Hebreus 11, 3, diz que pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Salmo de número 33, versículo de número 6, diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Gênesis 1, verso 3, diz: disse Deus. O dizer é o mesmo que falar. Então, quando Deus decidiu criar, a primeira coisa que passa a deixar de existir é o silêncio. Para que isso seja didático, eu peço você, mais uma vez, sem querer te importunar, diga: Deus falou e rompeu o silêncio para você existir. A primeira coisa que eu aprendo com esse Criador é: não dá para criar nada a partir
do silêncio. Eu até coloquei aqui um hashtag, fale. 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 Por quê, pregador? Porque quando eu falo, eu adestro a minha alma para executar. Quando eu falo, eu dou combustível ao meu desejo para executar. Fale. Fale. O silêncio não pode oprimir as nossas obras. Fale. Uma das coisas que Satanás quer que exista entre nós é o silêncio. Fale. Gênesis 1, 27. É a segunda coisa que eu aprendo com esse Criador. Relacionamento não se constrói em silêncio. Relacionamento não se constrói em silêncio. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou. Gênesis 2, verso 7. Deus formou e deu a vida ao homem. Diga, Deus criou. Deus formou. Tem mais uma coisa que Deus cria, em que a humanidade quase não dá atenção ou valor a esta criação. E é a primeira que eu quero lhes apresentar, que este Criador de todas as coisas criou. É algo que está se tornando extinto no nosso século. É uma coisa chamada relacionamento. Gênesis 3, verso 8. Deus procura Adão na viração do dia para conversar. Diga, relacionamento. Não dá para se relacionar em silêncio. Não dá para ter relacionamento de boca fechada. Deus quer relacionamento. Deus criou relacionamento. Deus rompeu o silêncio para que pudesse trazer à existência o relacionamento. É interessante que Gênesis 3, verso 8, nós vemos Deus procurando Adão. O mais interessante da procura de Deus por Adão é que Deus procura Adão depois da queda. Eu não sei se os senhores e as senhoras conseguem entender o meu raciocínio aqui. É que mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda, existe um Criador de todas as coisas, procurando a sua criação para ter relacionamento. Gabriel, não compreendi. O que Satanás quer fazer é trazer de novo a existência do silêncio através do pecado. Ele quer trazer de novo a barreira chamada silêncio através da queda, através da discórdia. Mas para isso se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O tempo de silêncio na nossa vida, na nossa casa, na nossa família é chegado ao fim, porque o nosso Deus criou relacionamento. E Satanás, chateado, vai lá e cria a justificativa. Deus procura Adão, acha Adão e Adão começa a justificar. A mulher que tu me deste. Diga, justificativa, não. Eu escrevi aqui, a justificativa de Adão silenciou o relacionamento com Deus. Vocês já perceberam que agora vai existir uma ausência de relacionamento entre Adão e Deus?
Porque a implementação do silêncio veio novamente e acabou-se o relacionamento. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com o teu cônjuge? Como está o seu relacionamento com seu filho? O relacionamento é algo criado por Deus. E a gente não pode deixar o silêncio voltar a existir. Diga para alguém do seu lado, volte a falar. Satanás criou a justificativa. Eu caminho para terminar. Deus criou o relacionamento. Satanás criou a justificativa pecaminosa. Deus cria o relacionamento, quebra o silêncio, Satanás cria a justificativa e surge afastamento. E com o surgimento do afastamento, surge a necessidade de falar em alta voz. É quando se há o desespero de uma alma que grita por algo que não quer ser falado. Porque o orgulho entra e a gente não quer gritar o que Deus procurou em Adão. Pregador, o que Deus procurou em Adão foi algo que Deus já tinha criado. Eu tenho uma coisa para dizer. Deus jamais vai procurar em mim e em você algo que Ele jamais tivesse criado. Melhorando, Deus não procura em nós o que nós não podemos dar a Ele. É ano do perdão. E a segunda coisa que eu quero falar, que é a segunda criação que eu quero falar, do Criador que criou todas as coisas, é algo chamado perdão. Deus criou o perdão e o silêncio quer nos oprimir. Quando Deus procura Adão, eu estou falando do Criador de todas as coisas. Quando Ele procura Adão, pastores, Ele não está procurando a justificativa de Adão. Quando Ele procura em Adão, Ele procura em Adão algo que Ele já criou antes, que eu quero ouvir da boca de Adão. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo foi procurado na boca de Adão. Cordeiro se fala de propiciatório. Propiciatório se fala de um conceito chamado capará, que é o mesmo que essa taça aqui. Se ela ficar sozinha, nada acontece. Pastor Carlos Júnior, se eu não me engano, ele dá a ilustração disso de uma criança correndo em volta da mesa. E a criança esbarra na taça, a taça cai, quebra, e a mãe, antes de brigar com a criança, ela pega a criança, olha a criança e diz, você está bem? Quando a criança é diagnosticada como perfeita, ou seja, não aconteceu nada com ela, a mãe da criança olha para ela e diz, era para você se quebrar por causa da desobediência, mas a taça se quebrou no seu lugar. Conceito de propiciatório é perdão. Era para eu me ferir, mas Ele se feriu no meu lugar. Perdão não é quem é atingido receber o pedido de perdão, mas é o atingido dizer, era para você me pedir, mas eu peço perdão no seu lugar. O que Deus procura em Adão é um grito por perdão, que foi tomado lugar pela justificativa. E a justificativa trouxe de volta na boca da humanidade o silêncio e a ausência do relacionamento. Porque amigos param de se falar,
por justificativa e pela existência do silêncio. Porque pessoas se afastam de Deus pela justificativa e pela existência do silêncio. Diga para alguém: não deixe o silêncio te oprimir. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Duas coisas que eu queria lhes apresentar desse Deus: relacionamento e perdão. Eu gostaria de pedir você para fechar seus olhos assentado mesmo sobre a sua cadeira. E enquanto você fecha os seus olhos, eu gostaria de pedir você para levar a sua mente até Lucas capítulo 15, onde Jesus chega para restaurar coisas que foram perdidas. E quando ele vai contar a parábola, Gilvan, ele começa a falar a parábola do filho pródigo. Você conhece a história? E o filho pródigo sai de perto do pai. Automaticamente uma coisa surge na casa do pai. E sabe o que é? O silêncio da voz do filho mais novo. Quando o filho sai da casa do pai, o silêncio da voz do filho basta existir na casa. Sabe o que o pecado faz com a gente? Traz dentro da casa do pai o silêncio da nossa voz. Sabe o que o Satanás faz conosco? Traz dentro da casa do pai o silêncio da minha adoração. Sabe o que o inferno faz com o casamento? Traz dentro do casamento o silêncio do diálogo e da fala de amor. E sabe o que o inferno faz? Traz para nossa alma o silêncio de uma voz que clama: Abba, Pai. Lucas 15, 17, diz o filho: levantar-me-ei. Se puder colocar. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Gabriel, o que é isso? Dir-lhe-ei. É alguém dizendo: eu vou romper o silêncio. É alguém dizendo: vou deixar para trás justificativa. É alguém dizendo: a minha existência na casa do Pai vai voltar a ser notória, nem que seja servindo, mas a minha ausência na casa do Criador não será notória. Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de abrir a boca e falar: perdoa-me. É tempo de abrir o coração e dizer: perdoa-me. Eu quero relacionamento, eu quero perdão. Diga: Deus criou relacionamento. Deus criou perdão. Aqui eu termino. E disse Deus para Adão. Disse a Bíblia que Deus pega Adão, coloca no meio do jardim. Para quê? Para lavrar e cuidar da terra. Diga: é dever do homem cuidar e nutrir a criação de Deus. Com isso eu digo que é meu dever cuidar e nutrir o meu relacionamento com Deus. É meu dever cuidar e nutrir o pedido de perdão na minha alma. E vem Paulo dizendo: e a cédula que era para eles foi rasgada. Porque, Gabriel, o preço foi pago
pelo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O silêncio não vai entrar mais na tua casa, o silêncio não entra mais no teu casamento, o silêncio não entra mais no teu trabalho, o silêncio não entra mais no teu ministério. Deus te chamou para um relacionamento, Deus te chamou para perto, e a palavra dele é: clama por perdão.